Quando eu vi esse pronunciamento, eu fiquei apavorado. O motivo desse vídeo é mostrar para vocês a situação alarmante que o Brasil se encontra nesse momento. Na TV, o Henrique Meirelles explica a necessidade do teto dos gastos públicos, do congelamento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. As áreas mais afetadas são saúde e educação. E parece que cada vez mais tudo se encaixa, o golpe contra a população brasileira faz cada vez mais sentido. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o pronunciamento do Henrique Meirelles, vou fazer algumas pausas para mostrar para vocês aonde o ministro do Brasil está falando, digamos assim, não a verdade. Ele não está explicando exatamente o que aconteceu. Está meio que distorcendo os fatos para defender esse congelamento que eles querem. Parece que é interessante quebrar o Estado brasileiro para que viabilize o discurso da privatização em todas as áreas, entregar o máximo possível e diminuir cada vez mais e quebrar o Estado brasileiro. Agora, isso é pregado como solução para a economia. Você quebra o Estado e com isso os pobres são eliminados do processo, porque o Estado é que cuida do pobre, no caso, deveria cuidar, dando assistências mais básicas, mais imediatas, até ele conseguir criar condições para continuar andando com a sua própria perna. Quebrando o Estado, todo mundo vai ter que ir para o setor privado e quem for pobre e não conseguir ir, morre pelo caminho. É um sistema muito brutal, extremamente neoliberal que o Brasil está vivendo aí com o governo Temer e o governo PSDB, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Já temos um exemplo prático de como isso foi feito. Pois bem, pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. É importante que a gente leve essa informação a todos os lugares. Compartilhe em redes sociais e vamos ampliar a discussão com todos os setores. É preciso entender o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, aqui do lado direito eu vou mostrar o vídeo então. E durante o vídeo eu vou fazer algumas pausas para que a gente faça alguns comentários. Então vamos começar. Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Boa noite. Eu sou Henrique Meirelles e assumi o Ministério da Fazenda quando o Brasil enfrenta a pior recessão de sua história. E começamos aqui a pregar essa coisa de pior recessão da sua história. Primeiro, é importante entender o que é essa PEC. A PEC que limita os gastos públicos por 20 anos avança na Câmara. Ele precisa convencer a população, claro, por isso que ele está fazendo pronunciamento, e daí ele está fazendo essa PEC 241 aqui para convencer o povo de que isso é necessário. Bom, qual a intenção dele? Mostrar que no momento existe uma grande desgraça no Brasil. Por exemplo, dizer que o Brasil está passando a sua pior recessão da sua história. E eu vou lembrar aqui para vocês o que de fato aconteceu. Primeiro, vamos dar uma olhada no PIB do Brasil. Olha, o PIB do Brasil aqui em 2003, dos últimos anos, vamos olhar aqui dos últimos anos, 2014. O PIB brasileiro cresceu de forma muito grande, muito acelerada também, cresceu acelerado. O Brasil desenvolveu, o Brasil se tornou a sexta economia mundial nos últimos anos. Agora perdeu de novo esse cargo, mas se tornou, o Brasil cresceu, aumentou o PIB. E isso não é só o governo que faz, isso é o setor privado, sabe? É o governo, são novos empregos que se criam, novas oportunidades. O Brasil foi o país da moda, foi tão forte esse processo que atraiu, por exemplo, eventos internacionais como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Só que para justificar o congelamento, ele precisa falar que o Brasil está na pior desgraça da sua vida. E a pior desgraça da sua vida tem um tempo sim, olha. É esse tempo aqui, até 2003, quando aconteceu esse processo aqui de queda. Observe aqui, olha, 97, 96 até 2002, 2003, justamente no governo do Fernando Henrique Cardoso, o qual o Henrique Meirelles pertence, à mesma legenda aí, PSDB, está ligado com esse povo. Então, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso que nós tivemos, por exemplo, a pior recessão da história. Porque era onde
a cada 5 minutos morria uma criança de fome no Brasil. E isso você vê nessa reportagem aqui, que eu vou deixar esse link aqui para vocês. Pessoal, é muito importante ver esse vídeo aqui. Vocês vão ver, para quem não conhece, o que era realmente a pior crise, a pior recessão da história do Brasil. Está tudo documentado nesse vídeo aqui, que eu acho que hoje o Jornal Nacional deve lamentar muito ter feito essa reportagem. Isso caiu no YouTube, não tem mais como sair da internet. Então vejam aqui o que era o governo do Fernando Henrique, a pior recessão da história, e é uma política defendida por pessoas que defendem essa posição agora do Henrique Meirelles, que prega a desgraça para fazer mais desgraça ainda. Vamos continuar. Os gastos públicos foram elevados muito além da arrecadação nos últimos anos. Para você ter uma ideia, só neste ano o nosso déficit será de 170 bilhões de reais. Ou seja, esse é o tamanho do prejuízo que tivemos que assumir. Uma outra coisa que ele não tem como justificar. Veja bem, o Congresso aprovou aqui o déficit de 170 bilhões. Quando o Temer entrou, aqui olha, em maio de 2016, essa notícia daqui do BBC, quando entrou, a Dilma tinha falado, nós vamos ter um déficit esse ano de 90 bi. Aí chega o governo Temer e diz, não, vai ser de 170 bi. Mas eles não mostraram com o quê? Eles não mostraram nenhum dado justificando que esse déficit realmente é desse tamanho. A única justificativa que nós encontramos para esse rombo de 170 bilhões, inclusive foi o motivo que tirou a Dilma, tal das pedaladas, gastou mais do que devia, e aqui ele já chegou logo arrombando as contas públicas, é que ele precisava de dinheiro para comprar e pagar as pessoas que participaram do golpe parlamentar de 2016. Então, aumentou a grana do judiciário, cortou dos programas sociais. Isso está sendo explicado aqui nesse vídeo que eu já fiz para vocês aqui em junho de 2016. Ele corta o dinheiro de tudo que para beneficiar o povo, tudo que é programa social, na área de educação, de saúde, saiu cortando tudo. Em compensação, aumentou a compra dos amigos. Ele precisava pagar o impeachment. E é por isso que ele precisou de 170 bilhões de reais, que a gente hoje está em outubro, e a gente sabe que vai ser bem maior do que isso aqui esse ano, de 2016. Não vai parar nesses 170 bilhões de reais. Já deve ter passado disso. Só que a grande mídia não publica. A gente sabe isso daqui, olha, já em setembro, início de setembro, já estava quase atingido isso aí. Nós estamos agora no início de outubro e sabemos que isso daí já deve ter passado. Uma prova é o que está sendo mostrado aqui nesse site aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Em 90 dias, Temer estoura a meta fiscal que já havia sido inflada politicamente. Os 170 bilhões explodiu, já estourou a meta fiscal dele de 170. Hoje já está bem mais que isso. Quem sabe a gente está se aproximando dos 200 bilhões. Porque ele tem que gastar muito dinheiro pagando os amiguinhos dele para justificar o golpe. Além do mais, comprando aí todos esses partidos que estão no Congresso aprovando esse tipo de assalto à população. Agora, se ele já estourou a meta, ele vai precisar de grana para pagar esse rombo que eles estão criando. De onde é que vocês acham que vem? Notícia do dia 22 de julho de 2016, DCI, Diário do Comércio, Indústria e Serviços. Governo usará reserva para cumprir meta de déficit de 170,5 bi em 2016. Eles estão torrando as reservas brasileiras. Sabe o que parece? Parece assim, bom, vocês sabem por que o Brasil, nos tempos do governo do PSDB, governo do Fernando Henrique, sabe o que ele fazia quando ele não tinha mais reserva? Ele chamava o FMI. O FMI vinha ao Brasil, emprestava grana e mantinha o Brasil como refém, por exemplo, cortando dinheiro de investimento em saneamento, em educação e saúde. Vocês sabem o que aconteceu nos últimos dias, que eu já publiquei aqui? O Temer traz de volta a FMI ao Brasil. Vejam essa notícia que eu publiquei aqui no vídeo e vocês vão entender por que eles já estão conversando. É porque eles já estão planejando torrar a reserva brasileira e chamar o FMI para pedir dinheiro emprestado. Essa política foi feita pelo governo do PSDB nos anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso. Essa turma está de novo
na economia brasileira e tentando vender tudo que o Brasil conseguiu construir nos últimos anos. É isso que está acontecendo de fato. Vamos passar aqui o vídeo para frente. E isso já vinha ocorrendo em anos anteriores. O governo vinha se endividando e pagando juros muito altos para poder financiar esta conta. Bom, ele fala que o governo vinha se endividando. Pessoal, é o seguinte, ele fala aqui da inflação, né, e ele diz que o governo vinha financiando. Na verdade, o que acontece é que o governo, os últimos anos, o governo investiu bastante dinheiro em justamente educação, saúde, onde era tudo sucateado no Brasil. Você vai ver um pouco sobre isso aqui no jornal GGN, que faz um quadro comparativo entre os governos do Fernando Henrique, o governo do PSDB e o governo do PT aí através de Lula e Dilma. Então você vê, olha, em 2002, que era o PIB per capita aí do Fernando Henrique, era 7,6 mil reais. E aqui em 2013, 24,1 mil reais. Aumentou substancialmente a quantidade de riqueza produzida no país. Produto Interno Bruto, olha aqui, de 1,5 para quase 5 em 2013. Então você vai ver aqui o que eu estou querendo mostrar na verdade. O lucro dos bancos aumentou bastante. O lucro da Caixa Econômica foi de 1 para 8 bilhões de reais. Produção de veículo aumentou e a gente só produz veículo quando o povo tem dinheiro para comprar. A safra agrícola também aumentou muito. Investimento estrangeiro direto. Os estrangeiros investiram muito dinheiro no Brasil, portanto, essa coisa de diminuir o tamanho do Estado para atrair investidores e tê-los como salvadores da pátria, isso é conversa, isso quebra o país, é uma política falida isso. Sabe por quê? Porque investidor, empresa, só vem para um país construir indústria, não é para ajudar o país não, é para vender o produto dele. Agora veja bem, se a população está toda morrendo de fome, vocês acham que eles vão investir para lá para quê? Você já viu indústria de automóvel em país que está morrendo de fome? Isso não existe. É preciso que o país esteja bem, com saúde. Aí sim vai haver investimento estrangeiro direto. É o que está mostrando aqui, olha. No governo do Fernando Henrique, em 2002, eles falam muito de investimento estrangeiro para salvar o país. Olha o valor que tinha investimento aqui do país dele, 16,6 bilhões. No governo do Lula, aqui no final, 64 bilhões. E o Lula não andava babando o saco e pedindo esmola para ninguém, não. Isso acontece de forma natural, contanto que o país esteja bem e equilibrado. As reservas internacionais em 2012 eram 37 bilhões. Em 2013, era 10 vezes mais, 375 bilhões de dólares. Justamente essas reservas que eles estão querendo agora estourar e gastar para que eles possam de novo viver pedindo esmola para o FMI. Agora veja bem. Valor de mercado da Petrobras, o que muitos dizem, o PT quebrou a Petrobras. Na verdade, a Petrobras valia em 2002, 15 bilhões. Depois do Lula, passou a valer 104 bilhões. Para quem disse que quebrou a Petrobras, é um negócio, né? O lucro da Petrobras aumentou também, de 4 para 25 bilhões, 26. Falências do governo do Fernando Henrique. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que o governo investiu, aumentou, claro, arrecadou mais, então investiu esse dinheiro que ele arrecadou em, por exemplo, coisas como o ProUni, financiando 1,2 milhões de estudantes. Aumentou o salário mínimo, investiu mais, Pronatec, mais educação, mais saúde, mais moradia. É por isso que o gasto do governo aumentou. Mas é preciso dizer também que o ganho do governo aumentou bastante. É por isso que se pôde gastar mais. Então o que ele está falando aqui não é totalmente a verdade. Vamos continuar. Ele fala aqui agora da inflação que saiu do controle. Veja. A inflação saiu do controle e está acima dos limites aceitáveis. O clima de insegurança. Bom, sobre a inflação, vamos lá. Inflação, vamos comparar agora o governo aqui do Henrique Meirelles, o Fernando Henrique, PSDB, no tempo aqui, olha, 95, inflação de 22,4%, e depois o Fernando Henrique em 98 baixou para 1,8%. Depois veio aqui, olha, interessante, 94, 916%. Já tivemos isso no Brasil, hein? Já tivemos isso.
Aí 95 baixou, depois em 99 até 2002 aumentou novamente. Com Fernando Henrique, nos últimos anos do governo do PSDB, a inflação vinha aumentando durante todo o governo dele, segundo mandato. Aumentou ano por ano. 8, passou para 5, depois veio para 7, veio para 12. Entregou para o Lula com 12. O Lula baixou já no primeiro ano para 9, chegou em 2006 a 3%, e depois aqui no segundo mandato ficou 4,5, 4,5. Aí veio a Dilma, ficou 6,5, tá? E quando foi agora em 2015, a inflação aqui do governo Dilma, como mostra aqui, ficou em 10%. Né? Mas a média, inflação anual de Dilma é próxima de Lula e inferior à do Fernando Henrique Cardoso. A média é isso aqui, olha. Fernando Henrique Cardoso 1, 9,4, Fernando Henrique Cardoso 2, 8,5, 8,7, o Lula tem 6,4, no segundo mandato 5, e aqui a Dilma com 6,8. Então, qual é a autoridade de alguém que defende essa política do Fernando Henrique Cardoso, que é a política do PSDB, de dizer que o Brasil está na sua pior crise e a inflação saiu do controle desaceitável? Então imagina como é que era a definição da inflação no tempo do governo deles. Vamos continuar aqui esse vídeo, essa tortura aqui do Henrique Meirelles. Essa tomou conta da economia. Os investidores cancelaram seus projetos. Com isso, milhões de pessoas perderam seus empregos. Na sua casa, todos sabem que não podem se endividar para gastar mais do que ganham continuamente. Com o governo acontece a mesma coisa. Temos que sair da crise e reverter esse quadro de recessão e desemprego. É por isso que defendemos o equilíbrio das contas do país. Esse equilíbrio das contas é interessante a maneira como ele fala, né? Porque esse equilíbrio ele é baseado na seguinte coisa: ele corta, né, os investimentos em saúde e educação, o recurso para isso, né, e aumenta, por exemplo, o salário do judiciário. Mas vamos continuar. O governo Temer enviou uma proposta para mudar a Constituição e equilibrar o orçamento nos próximos anos. É necessário um prazo para ajustar as contas de forma gradual, sem retirar os direitos, sem cortar o dinheiro dos projetos mais importantes, aqueles essenciais. Bom, esse prazo que ele fala, pessoal, é esse prazo aqui de 20 anos. O Brasil fica 20 anos preso. O que eles querem assegurar com isso? Que mesmo que, por exemplo, em 2018 um governo, por exemplo, o Lula ganhe, eles querem assegurar que o governo não vai mais investir em educação, saúde, saneamento, nem nada disso, para que as empresas do setor privado caiam agressivamente em cima disso. Então tem um enorme interesse em engessar a capacidade do Estado brasileiro de reagir, de pegar o dinheiro e investir em saúde, educação, saneamento e tudo que é essencial para a população. Veja bem, por que se cria um governo, afinal de contas? Você tem uma sociedade, a sociedade brasileira. Existem coisas que têm interesse em comum. Por exemplo, as ruas asfaltadas, a saúde acessível para toda a população e não só para um grupo de pessoas. Porque senão você volta ao tempo da escravidão, onde os escravos eram isolados, o governo não servia para ele. Só existia o governo ali dos brancos e os ricos, né, os mais cheirosos. Com essa democracia, com um governo democrático, todo mundo é representado. Então queremos ter saúde e educação para todo mundo, então beleza, vamos se reunir. A finalidade da criação de um governo é justamente assegurar a população, a toda a sua população, a todos os seus integrantes, a todos os seus membros, situações iguais para que eles possam se desenvolver. E isso significa, aos que já têm uma situação favorável economicamente, deixa lá, e aos que não têm, cria-se condições para que eles cheguem lá em cima também. Essa é a finalidade de um governo. De que vale um Estado, então, pequeno, se ele não pode assegurar coisas como essa? Aí ele fala aqui sinceramente, uma grande mentira. Ele diz saúde e educação, por exemplo, serão preservados, sabe?
A gente está vendo aqui todo o tempo o seguinte: grupo de Temer quer corte em saúde e educação. Não tem nada que vai ser preservado aqui. Ele está cortando isso porque existe o interesse de privatizar tudo isso. Você vê aqui, olha, é o site aqui da Exame, tá? São capitalistas, são aqui neoliberais. Vamos passar para frente. Corte de gastos na saúde são morte do SUS, Sistema Único da Saúde, que garante, bem ou mal, o acesso aí à população mais carente a algum sistema de saúde. Porque os ricos já têm dinheiro, então vão lá para os seus privados. Não precisa disso, quem precisa aqui é pobre. O impacto é diretamente no pobre. Aí você diz, não, mas isso aí não sei o quê. Olha, ontem a Câmara entregou o pré-sal às multinacionais estrangeiras. Isso aqui também, eu estou mostrando esse vídeo porque é mais uma forma de cortar recurso que vai para a saúde e educação. A Petrobras explorando isso, 30% de todo o pré-sal, significava que o ganho da Petrobras ia para a saúde e para a educação. Então é mais um golpe no dinheiro que iria para a saúde e educação. Como é que ele fala aqui nessa frase que saúde e educação, por exemplo, serão preservados? Isso é mentira, gente. Isso é mentira deslavada que o ministro o Henrique Meirelles está fazendo. Está enganando a população. Simples assim. Aqui no jornal The Intercept, Temer pediu cortes profundos em áreas sociais, ainda que o Instituto Mercado Popular não entenda. E aqui, por último, governo Temer passa tesoura nos programas sociais. Sabe o que é engraçado? Ele fala em equilíbrio de conta, mas sai aumentando o salário do judiciário, o salário de deputado. Ele fala em aposentadoria, que o aposentado tem que trabalhar mais, mas o próprio Henrique Meirelles se aposentou muito cedo, antes dos 50 anos. Há exemplo também do Michel Temer, que já tem aposentadoria garantida. Então ele corta o direito dos trabalhadores, mas os deles políticos e quem está apoiando essa corja toda, eles só aumentam os salários. Então como é que você faz uma reforma que só mexe no salário, quer dizer, que diminui o salário de quem realmente precisa e aumenta o de quem tem? Vamos continuar o vídeo. Saúde e educação, por exemplo, serão preservados. Estamos criando mecanismos para garantir que essas áreas prioritárias não terão perdas. Com o controle dos gastos, o Brasil vai recuperar a credibilidade. Na verdade, o Brasil está caminhando a passos acelerados para uma situação de miséria. Imagine o povo sem saúde, o povo sem educação, o povo sem saneamento, sem acesso a nada. Só quem vai ter acesso a essas coisas são os ricos. Você acha que esse povo vai ter dinheiro para comprar carro? Você acha que esse povo vai ter dinheiro para comprar geladeira, televisão, tudo como aconteceu nos últimos anos? Ou você acha que a situação da miséria vai aumentar cada vez mais? Se o povo não tem saúde e educação, não tem como fazer qualificação técnica. Não tendo qualificação técnica, você não tem emprego. O máximo que... Olha, no tempo do Fernando Henrique, para você ser gari, você tem que disputar com muita gente. Porque Senai, Sebrae, tudo isso era pago. Com o Lula que mudou essa realidade, se tornou acessível. Quer dizer, e você sem qualificação, você acha que você vai ganhar bem? Com qualificação já é difícil. Imagina sem qualificação. Aí ele fala aqui que a confiança de consumidores e investidores vai voltar. O investidor vai investir no Brasil como? Se não tem ninguém para comprar. Sinceramente. A confiança de consumidores, investidores e empresários já está retornando. Já notamos os primeiros sinais dessa mudança. Confiamos que o Congresso aprovará essa medida que vai equilibrar as contas públicas. Os primeiros sinais de mudança que ele está falando é o desemprego do governo, no governo Temer, que já aumentou. Vou falar aqui para vocês. Temer. Já existe notícia que o desemprego explode com Temer e Meirelles. Temer diz que sua gestão não é responsável pela alta de desemprego. A culpa não foi minha. Claro, a culpa nunca é deles. Fernando Henrique também dizia que a culpa nunca é deles. O fato é que as mudanças que ele está se referindo aqui é que o desemprego explode com o Temer e Meirelles. Este é o caminho para a volta do crescimento de nossa economia.
Pessoal, cuidado com essa turma quando fala de crescimento da economia. Esse é o governo Fernando Henrique aqui, olha. A economia foi pro brejo. Estava até subindo aqui no governo de Itamar, deu uma reação. Quando o Fernando Henrique pegou, ele jogou lá para baixo com tudo acelerado. Esse é o crescimento da economia que ele fala. E para a criação de empregos que nosso povo precisa. Bom, criação de emprego, vou ter que voltar aqui, né? Essa teoria de criação de emprego é tirando cada vez mais emprego e dizendo que a culpa não é dele. E bom, você é o responsável, amigo. Você é o técnico do time. Você não vai assumir sua responsabilidade, não? Bom, eu assumi a partir de agora. A partir de agora a responsabilidade é minha. Mas no governo dele, o desemprego explodiu. Ah, mas aí não é minha não a responsabilidade. Eu torrei mais de 170 bilhões e não consegui aumentar o emprego. Pelo contrário, eu aumentei o desemprego. E não é culpa minha? Sinceramente. O momento exige de todos nós dedicação e esforço para que o Brasil volte a crescer e gerar prosperidade. Não aceitamos mais inflação e desemprego, porque os mais pobres é que pagam essa conta. Com a aprovação da proposta que equilibra as contas públicas, vamos superar este momento e recolocar o Brasil no caminho da justiça social com desenvolvimento de verdade. Sinceramente, pessoal, para encerrar isso aqui, você acredita realmente que tirando o poder de compra da população, você vai fazer alguma coisa de crescimento no Brasil? Você acredita em alguém aqui que está falando que vai melhorar, que vai criar mais emprego, vendo a notícia aqui dizendo que o desemprego está aumentando com velocidade e o PIB brasileiro está encolhendo? Eles estão encolhendo o tamanho do Estado, estão entregando o pré-sal, estão cortando investimentos aí na educação, que eles chamam de gasto. Na verdade, é investimento. Um país ele investe em educação, ele investe em saúde. Você acredita mesmo nisso? É alarmante e desesperador esse pronunciamento do Henrique Meirelles. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Olha, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Não sei se o vídeo vai ser bloqueado pelo YouTube ou por quem quer que seja, mas é preciso a gente entender o que de fato está acontecendo no Brasil. Uma situação preocupante, desesperadora, na verdade. Meu muito obrigado. Deixe aí o seu comentário, lembrando que nós não temos censura, e compartilhe esses vídeos nas redes sociais. A gente precisa levar a informação a todos os lugares para que a gente não caia de novo, não volte a isso aqui, olha, a quebra da economia. Justamente o que eles falam que quebraram a economia foi quem mais trouxe crescimento. Esses dados aqui são do Banco Mundial. Mais trouxe crescimento. Eles quebraram a economia e estão fazendo todas as medidas exatamente como foi feito naquele tempo para quebrar a economia, trazendo o FMI para o Brasil viver novamente de esmola. Grande abraço, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.